Você já parou para pensar como um jovem viciado em prazeres, obcecado pelo status e seduzido por filosofias pagãs, se tornou um dos maiores santos e pensadores do cristianismo? Santo Agostinho é um dos nomes mais influentes da história da Igreja, e suas ideias moldaram a teologia ocidental, sendo debatidas até hoje por católicos, protestantes e filósofos. No entanto, sua trajetória foi tudo, menos linear. Desde sua infância rebelde até sua conversão dramática, sua vida foi marcada por uma busca intensa pela verdade. Ao longo desse caminho, enfrentou grandes batalhas teológicas contra figuras como Fausto, Jerônimo, Donato e Pelágio, desafiando heresias e consolidando doutrinas que influenciariam gerações. Além disso, suas obras-primas, como As Confissões e A Cidade de Deus, continuam a moldar o pensamento cristão e filosófico. Se você gosta de história, teologia e grandes debates intelectuais, já deixa o like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Agora embarquemos juntos na jornada de Agostinho de Hipona. Nosso protagonista nasceu em 13 de novembro do ano 354 d.C., na cidade de Tagaste, uma pequena localidade da província romana da Numídia, no atual norte da Argélia. Seu pai, Patrício, era um pagão que se preocupava mais com o sucesso material do filho do que com sua formação moral, enquanto sua mãe, Mônica, era uma cristã devota que nunca desistiu de tentar levá-lo à fé. Desde criança, Agostinho se destacou pela inteligência afiada, mas também pelo temperamento difícil. Ele mesmo confessa em seus escritos que roubava, mentia e tinha um espírito inquieto. Um episódio marcante dessa fase foi o famoso roubo das peras, que ele descreve em As Confissões. Junto com amigos, saqueou um pomar apenas pelo prazer de fazer o mal. Um evento aparentemente insignificante, mas que para ele se tornou um símbolo da natureza pecaminosa da humanidade. Apesar dessas inclinações, seu pai fez grandes esforços para que recebesse uma educação de elite. Aos 16 anos, Agostinho foi enviado para Madaura e mais tarde para Cartago, um dos centros intelectuais do Império Romano. Lá mergulhou nos estudos de retórica e filosofia, mas também se entregou aos prazeres mundanos. Ele próprio descreve esse período dizendo que se afogou na lama da carne e da luxúria. Foi em Cartago que conheceu uma mulher com quem viveu por 13 anos e com quem teve um filho, Adeodato. Apesar do relacionamento estável, nunca se casaram, pois ele sonhava com um matrimônio mais vantajoso socialmente. Ao mesmo tempo, começou a se envolver com o maniqueísmo, uma seita que prometia respostas fáceis para a complexidade do mundo, dividindo tudo entre o bem e o mal. Nessa época, Agostinho já era um professor brilhante e, movido pela ambição, decidiu partir para Roma, onde poderia alcançar prestígio na capital do império. No entanto, sua mãe, Mônica, que sempre tentava trazê-lo para o cristianismo, se opôs à viagem. Determinado a seguir seus próprios desejos, ele enganou a mãe e partiu para Roma enquanto ela dormia. O que ele não sabia era que essa jornada o levaria ao encontro que mudaria sua vida para sempre. Ao chegar a Cartago para seus estudos superiores, Agostinho foi seduzido por duas grandes paixões, o prazer e a filosofia. Mergulhou nos prazeres da cidade enquanto buscava respostas para suas inquietações intelectuais. O cristianismo de sua mãe, Mônica, parecia simplista demais, e foi nesse contexto que se deixou encantar pelo maniqueísmo, uma seita que prometia respostas definitivas sobre a natureza do universo. Fundada pelo persa Mani, essa religião ensinava que o cosmos era um campo de batalha entre duas forças eternas: o bem, representado pela luz e pelo espírito, e o mal, associado à matéria e ao corpo. Para um jovem que lutava contra seus próprios desejos carnais, essa explicação parecia fazer sentido. Durante quase 9 anos, Agostinho seguiu essa doutrina e se tornou um de seus mais brilhantes intelectuais. No entanto, com o tempo, começou a notar contradições. Os líderes maniqueus afirmavam ter respostas científicas para tudo, mas não conseguiam explicar questões básicas de lógica e metafísica. Sua maior decepção veio quando conheceu Fausto de Milevo, um dos principais mestres da seita. Agostinho tinha grandes expectativas, mas ao confrontá-lo com perguntas filosóficas profundas, percebeu que Fausto era apenas um orador eloquente, sem verdadeiro conhecimento. Esse choque o levou a se distanciar do maniqueísmo e a buscar um ambiente intelectual mais sério, o que o motivou a partir para Roma. Entretanto, a cidade não era exatamente o que ele imaginava. Embora tivesse sucesso como professor de retórica,
logo percebeu que seus alunos tinham o hábito de não pagar pelos estudos. Foi então que surgiu uma oportunidade ainda mais prestigiosa: tornar-se professor de retórica em Milão, onde estava a corte imperial. E foi em Milão que sua vida começou a mudar de maneira significativa. Primeiramente, por influência da filosofia neoplatônica, especialmente das obras de Plotino, que ensinavam sobre uma realidade espiritual superior ao mundo material. Mas mais importante ainda, por seu encontro com Ambrósio de Milão. No início, Agostinho via Ambrósio apenas como um grande orador, alguém de quem poderia aprender novas técnicas de discurso. No entanto, ao ouvir suas pregações, ficou impressionado com a profundidade teológica e filosófica das Escrituras. Pela primeira vez, começou a considerar que o cristianismo talvez não fosse tão simplório quanto imaginava. Mas apesar dessas influências, ainda estava preso aos prazeres mundanos. Ele mesmo confessou que sabia que precisava mudar, mas não queria abandonar sua vida de luxúria e prazeres. Foi nessa época que fez sua famosa oração: Senhor, dá-me castidade e continência. Mas não agora. Seu coração, porém, estava inquieto. E então, um dia, em um jardim em Milão, algo aconteceu que mudaria sua vida para sempre. O coração de Agostinho estava em guerra. De um lado, ele sabia que o cristianismo oferecia a verdade que tanto buscava. De outro, não queria abandonar seus prazeres e ambições. Sentia-se preso em correntes invisíveis, incapaz de dar o passo final rumo à fé. Foi nesse estado de inquietação que, certo dia, recebeu a visita de Ponticiano, um oficial da corte imperial e cristão devoto. Durante a conversa, Ponticiano contou a Agostinho sobre Santo Antão, o monge do deserto que abandonou tudo para seguir a Deus. Falou também sobre 2 colegas seus, membros da corte, que haviam largado suas carreiras para viver em santidade. Essas histórias atingiram Agostinho como um golpe. Ele percebeu que jovens da mesma idade que ele estavam entregando suas vidas a Deus, enquanto ele continuava vacilando. Seu coração se encheu de angústia e, tomado pelo desespero, retirou-se para o jardim de sua casa, buscando ficar sozinho. Ali, entre lágrimas, começou a clamar a Deus: Até quando, Senhor? Até quando estarei dizendo amanhã, amanhã? Foi nesse momento que ouviu uma voz infantil vinda de uma casa próxima. A criança repetia insistentemente: Tole, lege, que significa toma e lê, toma e lê. Interpretando isso como um sinal divino, correu até onde havia deixado as Escrituras e abriu o livro aleatoriamente. Seus olhos caíram sobre Romanos 13, versículos 13 e 14. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. No mesmo instante, a inquietação desapareceu. Sentiu como se uma luz inundasse seu coração e todas as dúvidas se dissipassem. Finalmente, havia encontrado o que buscava por toda a vida. Sem perder tempo, correu para contar a novidade à sua mãe, Mônica, que chorou de alegria. Sua oração de tantos anos havia sido atendida. Pouco tempo depois, na Páscoa do ano 387, Agostinho foi batizado por Ambrósio de Milão, ao lado de seu grande amigo Alípio e de seu filho Adeodato. Esse momento selou de vez sua entrada na fé cristã, mas sua jornada estava apenas começando. Agora convertido, ele enfrentaria algumas das maiores batalhas teológicas de sua época. E a primeira delas seria contra seu antigo mestre, o maniqueísmo. Após sua conversão, Agostinho não apenas rejeitou o maniqueísmo, mas decidiu refutá-lo de maneira definitiva. Esse esforço culminou na obra Contra Faustum Manichaeum, uma das mais detalhadas e devastadoras críticas já escritas contra essa seita. A obra foi concluída em 397, quando Agostinho já era bispo de Hipona, e nela ele responde diretamente a Fausto de Milevo, aquele mesmo mestre maniqueu de quem já falamos anteriormente. Fausto havia escrito uma defesa elaborada do maniqueísmo e atacado a fé cristã, especialmente a Bíblia. Agostinho, então, responde ponto por ponto, desmontando seus argumentos com profundidade filosófica, teológica e exegética. Curiosamente, muitos dos ataques de Fausto ainda são usados contra o cristianismo até hoje, e a resposta de Agostinho continua extremamente relevante. Um dos primeiros pontos abordados é a relação entre o Evangelho e a figura de Cristo. Fausto afirmava: Eu acredito no Evangelho, mas isso não significa que eu acredite que Deus nasceu de uma virgem ou morreu em uma cruz. O Evangelho nada tem a ver com o nascimento de Jesus. Diante dessa afirmação, Agostinho ironiza:
Então Fausto acredita no Evangelho, mas não no nascimento de Jesus? Interessante, porque em 2 Timóteo 2, versículo 8, Paulo diz: "Lembre-se de Jesus Cristo, descendente de Davi, ressuscitado dentre os mortos. Este é o Evangelho que eu prego." Com isso, ele desmonta o argumento maniqueu ao mostrar que Paulo e os apóstolos viam o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo como parte essencial do Evangelho. Além disso, explica que a palavra Evangelho significa boa notícia e que essa boa notícia não é apenas uma doutrina abstrata, mas a própria vida e obra de Jesus. Outro ponto crucial é a visão maniqueísta sobre o Antigo Testamento. Fausto argumentava: "Eu aceito o que é bom no Antigo Testamento, mas a maioria dele é inútil. São apenas histórias sobre terras, sangue e guerras. Não tem nada de espiritual." Agostinho responde de forma incisiva: "O Antigo Testamento é difícil de entender, mas Jesus o aceitou como verdadeiro. E se o próprio Cristo não rejeitou o Antigo Testamento, nós também não podemos fazer isso." Para reforçar sua posição, cita Mateus capítulo 5, versículo 17, onde Jesus afirma: "Não pensem que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir." Ele argumenta que o Antigo Testamento está repleto de símbolos e prefigurações de Cristo e que, sem fé, Fausto jamais compreenderia seu verdadeiro significado. Já em outro trecho, Fausto atacava a continuidade entre o judaísmo e o cristianismo, dizendo: "Mesmo os cristãos sabem que Jesus destruiu as leis do Antigo Testamento. Eles não se circuncidam, não fazem sacrifícios, não seguem as dietas judaicas." Isso significa que o próprio cristianismo admite que Jesus veio para abolir a lei. Agostinho então rebate: "Jesus não destruiu a lei. Ele a cumpriu." Cada um desses mandamentos tinha um significado mais profundo que foi realizado em Cristo. Vamos a alguns exemplos. E segue explicando: "Os cristãos não se circuncidam porque a circuncisão simbolizava a remoção da impureza do coração, algo plenamente cumprido pela ressurreição de Cristo. Não seguem as dietas judaicas porque as restrições alimentares representavam a separação entre o santo e o impuro, uma santidade que agora é alcançada pela fé em Cristo e não pela comida. E não oferecem mais sacrifícios de animais, porque esses sacrifícios eram uma prefiguração do sacrifício definitivo de Cristo na cruz." Com isso, Agostinho demonstra que o cristianismo não rejeitou o Antigo Testamento, mas sim o interpretou à luz da obra redentora de Cristo. Ao longo de 33 livros, Agostinho desconstrói cada um dos argumentos de Fausto, utilizando lógica, exegese bíblica e filosofia, criando um modelo de resposta apologética que seria seguido por gerações. No último livro, encerra sua refutação com uma crítica final. Fausto não encontrou nada na Escritura porque se aproximou dela com arrogância, tentando provar que Cristo estava errado. Mas aquele que deseja aprender deve vir a Jesus e se render diante de sua sabedoria. Ele não responde apenas com a lógica do mundo, mas com a graça de Deus. Essa obra não apenas destruiu a reputação intelectual de Fausto, mas também deu o golpe final no maniqueísmo na África do Norte, levando muitos de seus seguidores a abandonarem a seita e retornarem ao cristianismo. Mas a batalha de Agostinho estava apenas começando. Seu próximo embate seria com Jerônimo, um dos maiores estudiosos da Bíblia, em uma discussão que afetaria toda a cristandade: a tradução das Escrituras. Se a batalha contra Fausto foi uma guerra contra uma heresia externa, o embate com Jerônimo representou um conflito interno dentro do próprio cristianismo. Ambos eram grandes estudiosos das Escrituras, mas discordavam sobre um tema crucial: a tradução da Bíblia. Jerônimo, responsável pela famosa Vulgata, defendia que o Antigo Testamento deveria ser traduzido diretamente do hebraico, em vez da Septuaginta, a tradução grega utilizada pelos cristãos desde os tempos apostólicos. Agostinho, por sua vez, via isso como um risco teológico, pois a Septuaginta já era amplamente aceita na Igreja e havia sido usada pelos apóstolos no Novo Testamento. A polêmica começou quando Jerônimo, ao traduzir a Vulgata, fez algumas mudanças em palavras e expressões que eram comuns na tradição cristã. Um exemplo famoso foi no livro de Jonas. Na Septuaginta, que a Igreja usava há séculos, dizia-se que Jonas havia se arrependido e clamado a Deus dentro do ventre da baleia. Jerônimo, porém, traduzindo do hebraico, usou a expressão ventre do grande peixe. Essa mudança causou estranhamento entre os fiéis.
E Agostinho temia que alterar palavras tradicionais pudesse enfraquecer a autoridade das escrituras na igreja. Diante disso, Agostinho escreveu uma carta a Jerônimo expressando sua preocupação. Ele argumentava que a Septuaginta era inspirada e usada pelos apóstolos, pois no Novo Testamento, sempre que Jesus e os apóstolos citavam o Antigo Testamento, estavam recorrendo à Septuaginta e não ao texto hebraico. Para ele, isso significava que a tradução grega possuía autoridade divina e não deveria ser abandonada. Além disso, alertava que mudanças na tradução poderiam causar divisão entre os fiéis, pois a Septuaginta era amplamente aceita nos círculos cristãos. Se os cristãos começassem a questionar sua validade por conta da nova versão de Jerônimo, isso poderia gerar confusão na igreja. Agostinho também levantava uma questão delicada. O texto hebraico poderia ter sido corrompido ao longo dos séculos, uma vez que os judeus que rejeitavam Cristo poderiam ter alterado certos trechos das Escrituras. Por isso, preferia manter a Septuaginta, que já havia sido adotada pela igreja desde os tempos apostólicos. A resposta de Jerônimo não demorou a chegar, e veio carregada de ironia. Conhecido por seu temperamento forte, ele não aceitou bem a crítica e rebateu dizendo que Agostinho não conhecia hebraico e por isso não tinha autoridade para falar sobre traduções. Segundo Jerônimo, a Septuaginta era apenas uma tradução humana, enquanto o texto hebraico era o original inspirado por Deus. O fato de os apóstolos terem usado a versão grega não significava que ela fosse perfeita, e ele argumentava que a igreja precisava de uma tradução mais fiel ao original. A tensão entre os dois estudiosos aumentou, e por um tempo trocaram cartas com um tom cada vez mais agressivo. No entanto, com o passar dos anos, ambos começaram a se reconciliar e a reconhecer a importância do trabalho um do outro. No fim, a Vulgata de Jerônimo foi amplamente adotada pela Igreja Ocidental e se tornou a tradução oficial da Bíblia na Idade Média, enquanto a Septuaginta continuou a ser usada no cristianismo oriental, especialmente na Igreja Ortodoxa. Agostinho, por sua vez, manteve sua defesa da Septuaginta, mas nunca rompeu completamente com Jerônimo. Reconheceu que sua tradução era útil, mas insistiu que a Igreja deveria preservar a tradição recebida dos apóstolos. Esse debate revelou a importância da tradição e da autoridade das Escrituras na Igreja e antecipou discussões que se tornariam ainda mais intensas na Reforma Protestante. Agora, Agostinho enfrentaria um desafio ainda maior: a heresia donatista, que ameaçava dividir a Igreja no norte da África. Agostinho não apenas defendia a fé cristã contra ataques externos, como o maniqueísmo, mas também lutava para manter a unidade da Igreja contra divisões internas. Duas grandes batalhas marcaram essa missão: o conflito com os donatistas e a disputa com Pelágio, cada uma trazendo desafios teológicos que ameaçavam a doutrina cristã. O primeiro desafio surgiu com os donatistas, um grupo que questionava a legitimidade dos sacramentos ministrados por padres e bispos que haviam fraquejado durante as perseguições romanas. No início do cristianismo, muitos cristãos foram perseguidos pelo Império. Alguns resistiram até a morte, mas outros, por medo, entregaram escrituras sagradas ou negaram sua fé para salvar suas vidas. Quando a perseguição acabou, surgiu uma questão delicada. Esses cristãos arrependidos poderiam voltar para a igreja? E os bispos e padres que haviam falhado ainda poderiam ministrar os sacramentos? Para os donatistas, liderados por Donato, a resposta era não. Eles acreditavam que um padre ou bispo que tivesse traído a fé perdia para sempre sua autoridade, tornando inválidos os sacramentos que ministrava. Com essa visão radical, separaram-se da igreja e criaram seu próprio grupo, rejeitando qualquer bispo que tivesse cedido à perseguição. Para Agostinho, essa perspectiva era um erro grave, e em resposta, ele apresentou 3 argumentos principais. Primeiro, destacou que a igreja não era um clube exclusivo de santos, mas um lugar para pecadores arrependidos. Ele lembrava as palavras de Jesus, que comparava a igreja a uma rede cheia de peixes bons e ruins, enfatizando que somente no fim dos tempos Deus faria a separação, conforme Mateus 13, versículo 47. Segundo, explicou que os sacramentos não dependem da santidade do padre, pois o verdadeiro ministro do batismo e da Eucaristia não é o sacerdote, mas Cristo. Isso significava que mesmo que um padre fosse pecador, os sacramentos que ele ministrava ainda eram válidos, pois vinham de Deus e não do homem.
Por fim, argumentou que dividir a igreja era um pecado maior do que aceitar de volta os arrependidos, pois os donatistas, em vez de buscar perdão e reconciliação, estavam criando uma nova cisão no corpo de Cristo. Para Agostinho, a verdadeira igreja era uma só, espalhada por toda a terra, e ninguém poderia fundar uma igreja dos puros, separada do restante da comunidade cristã. Com o tempo, os donatistas tornaram-se cada vez mais agressivos, e alguns grupos começaram a atacar igrejas e cristãos que não concordavam com eles. Diante dessa crescente tensão, a igreja convocou um grande concílio na cidade de Cartago, em 411 d.C., onde os donatistas foram oficialmente condenados. Com o apoio do governo, a heresia foi enfraquecendo até desaparecer. Mas a luta de Agostinho estava longe de acabar. Logo ele enfrentaria um novo desafio teológico, dessa vez contra Pelágio, um monge que negava o pecado original e ensinava que o ser humano podia se salvar sem a ajuda de Deus. Se os donatistas exageravam no rigor, Pelágio pregava o oposto. Defendia que a graça de Deus não era necessária para a salvação, pois o homem tinha plena capacidade de escolher o bem por conta própria. Segundo ele, o pecado de Adão afetou apenas o próprio Adão, não a humanidade inteira, e cada pessoa nascia sem pecado, podendo alcançar a santidade por meio do esforço pessoal. Essa visão radical também levava Pelágio a rejeitar o batismo infantil, pois argumentava que as crianças já nasciam puras e não precisavam de nenhum rito para serem salvas. Essa doutrina chocou profundamente Agostinho, que sabia, por experiência própria, como o coração humano era fraco diante do pecado e como a graça de Deus foi essencial para sua conversão. Em resposta, ele escreveu diversas obras refutando Pelágio e defendendo que toda a humanidade herdou a tendência ao pecado desde Adão. Para ele, a prova disso estava no próprio comportamento humano. Até bebês pequenos demonstram egoísmo e precisam ser ensinados a fazer o bem. Além disso, enfatizou que sem a graça de Deus ninguém consegue vencer o pecado. Se o homem pudesse se salvar sozinho, então a morte de Cristo na cruz seria inútil. A graça, segundo Agostinho, é um dom gratuito de Deus que transforma o coração humano, e até mesmo o desejo de buscar a Deus já é resultado dessa graça agindo na alma do homem. Pelágio afirmava que o homem tinha força para buscar Deus sozinho, mas Agostinho respondia que até a fé era um presente de Deus, pois sem ele ninguém o buscaria de verdade. O debate se espalhou por toda a igreja, e até mesmo Jerônimo, que antes havia tido desentendimentos com Agostinho sobre outros temas, uniu-se a ele na luta contra Pelágio. Embora tivessem divergido sobre a tradução da Bíblia, ambos reconheceram que o pelagianismo representava um grande perigo para a fé cristã. Com isso, escreveram várias obras contra Pelágio, e a disputa durou anos. No entanto, com a influência de Agostinho, o pelagianismo foi condenado no Concílio de Cartago em 418 e mais tarde no Concílio de Éfeso em 431 d.C. A luta de Agostinho pela verdade não apenas fortaleceu a doutrina cristã, mas moldou profundamente o pensamento teológico do Ocidente. Agora, com essas grandes controvérsias resolvidas, Agostinho dedicaria seus últimos anos à produção de suas duas maiores obras, que moldariam para sempre a teologia, a filosofia e até a política ocidental: As Confissões e a Cidade de Deus. Se suas batalhas teológicas foram fundamentais para a Igreja, suas obras escritas tiveram um impacto ainda maior. Com a Cidade de Deus, Agostinho deixou claro que nenhum império terreno é eterno e que a verdadeira cidadania do cristão não está neste mundo, mas na eternidade com Deus. O impacto dessas obras foi gigantesco. As Confissões transformaram a espiritualidade cristã, criando um modelo de introspecção e autoconhecimento diante de Deus, enquanto a Cidade de Deus moldou a filosofia política e teológica do Ocidente, ajudando a definir a relação entre Igreja, Estado e sociedade. No entanto, no fim de sua vida, ele enfrentaria uma das maiores crises de sua época: a invasão dos vândalos, um dos povos bárbaros que ameaçavam o já enfraquecido Império Romano. No ano 429, os vândalos, liderados por Genserico, atravessaram o norte da África, saqueando cidades e destruindo igrejas. Quando chegaram a Hipona, cercaram a cidade, impedindo a entrada de suprimentos e espalhando o terror entre os habitantes. Já idoso e debilitado, Agostinho não fugiu. Em vez disso, passou seus últimos meses rezando, estudando e consolando os fiéis. Segundo seu biógrafo Possídio, ele pediu que os salmos penitenciais fossem escritos em grandes letras e fixados nas paredes de seu quarto,
para que pudesse meditá-los constantemente. Durante o cerco, uma febre tomou conta de seu corpo, e no dia 28 de agosto de 430, Agostinho faleceu aos 75 anos. Pouco tempo depois de sua morte, Hipona foi saqueada, mas seus seguidores conseguiram salvar muitos de seus escritos, garantindo que suas ideias sobrevivessem ao colapso do mundo romano. Mas se Hipona caiu, o legado de Agostinho permaneceu intacto. Sua famosa frase, "Fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está nosso coração enquanto não repousa em ti", tornou-se uma das mais belas expressões da busca humana pelo sentido da vida e inspirou gerações de pensadores. Mesmo séculos após sua morte, Agostinho continua sendo uma das mentes mais influentes da história. Suas obras seguem sendo estudadas e debatidas, tanto por teólogos quanto por filósofos, provando que seu pensamento não pertence apenas ao passado, mas continua a iluminar o presente e moldar o futuro. Agostinho viveu intensamente cada fase de sua vida. Foi um jovem ambicioso e questionador, um adulto sedento por prazer e conhecimento e, por fim, um homem totalmente rendido à graça de Deus. Enfrentou dúvidas, heresias e crises, mas nunca desistiu de buscar a verdade. E essa talvez seja sua maior lição. A vida cristã não é um ponto de chegada, mas uma jornada, uma busca constante por Deus. Seus escritos permanecem vivos porque falam diretamente a todos que, em algum momento, já se sentiram perdidos, inquietos e em busca de algo maior. E Agostinho nos lembra que essa busca só encontra descanso em Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e deixe seu comentário. Qual parte da história de Agostinho mais te impactou? Vamos continuar essa conversa nos comentários.